Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as últimas palavras do Papa Francisco, Rússia e China e sobre o presidente da França. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa aos seminaristas. Ao mundo inteiro sedento de Cristo. Sejam tecelões de comunhão contra desigualdades, pastores atentos aos sinais de sofrimento do povo. Sejam corajosos em levantar palavras proféticas em nome dos que não têm voz. São palavras do Papa Francisco no encontro com a comunidade do Pontifício Seminário Lombardo dos Santos Ambrósio e Carlos in Urbe, na manhã desta segunda-feira, dia 7, no Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira a comunidade do Pontifício Seminário Lombardo dos Santos Ambrósio e Carlos in Urbe. O discurso à comunidade teve como ponto central o Papa Pio XVI, Achille Ratti, um dos primeiros alunos do seminário. Depois de recordar os 100 anos da eleição do Pio XVI, Francisco disse que faria algumas reflexões sobre esse pontífice, não para cultivar nostalgias, mas para encontrar sinais proféticos para o seu ministério e missão, particularmente ao serviço da Igreja e do povo italiano. O ex-aluno Pio XVI. Logo que foi eleito, recordou, Pio XVI escolheu fazer sua saudação não mais de dentro da basílica, mas do balcão externo. Ele queria que sua primeira bênção fosse dirigida urbi et orbi, à cidade de Roma e ao mundo inteiro. Refletindo sobre esse gesto, o Papa advertiu a comunidade. Por favor, não fiquemos barricados na sacristia, cultivando pequenos grupos fechados onde possamos nos aconchegar e ficar tranquilos. Há um mundo à espera do Evangelho, e o Senhor quer que seus pastores se conformem a ele, levando em seus corações e em seus ombros as expectativas e os fardos do rebanho. Concluindo, corações abertos, compassivos, misericordiosos, e mãos trabalhadoras e generosas que se sujam e se ferem por amor, como as de Jesus na cruz. Assim como queremos misericórdia quando vamos pedir perdão por nossos pecados e buscamos os mais misericordiosos, sejam misericordiosos com todos. Não esqueçam que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Ele nunca se cansa de perdoar. Reiterando esse ponto, Francisco afirma que o gesto de Pio XVI vale mais do que 1000 palavras. Nestes anos vocês estudam e aprofundam, e isto é um presente de Deus, mas seu conhecimento nunca deve se tornar abstraído da vida e da história. É preciso do testemunho de vida, ser sacerdotes ardentes pelo desejo de levar o Evangelho às ruas do mundo, aos bairros e lares, especialmente aos lugares mais pobres e esquecidos. Testemunhas, gestos, como aquele primeiro gesto de Pio XVI. Abrir o coração. O segundo ponto. Em sua primeira homilia solene, o Papa Pio XVI falou sobre as missões e, mais do que respostas, convidou a se fazerem uma pergunta: o que posso oferecer ao Senhor? Francisco disse em seguida que é uma boa pergunta que todos devem se fazer para se preparar à missão, recordando mais uma vez que não é uma pergunta sobre o que temos ao nosso redor e o que queremos, mas pede para abrirmos o coração à disponibilidade e ao serviço, e convidou a comunidade a se perguntar todos os dias, no início da jornada, o que posso oferecer? Porque disse Francisco, ao mundo inteiro sedento de Cristo. Sonhar a igreja mais livre, fraterna, aberta. O último ponto de reflexão vem de uma das numerosas encíclicas sociais de Pio XVI. Francisco leu um trecho do 40º ano de quase um século atrás, mesmo assim atualíssima. O que fere os olhos é que em nosso tempo não há apenas a concentração da riqueza, mas a acumulação de um enorme poder, de um domínio despótico da economia nas mãos de poucos. Comentando em seguida, como isso é verdade e como é trágico agora, quando a distância entre os poucos ricos e os muitos pobres é cada vez maior. Neste contexto de desigualdades que a pandemia tem aumentado, vocês se encontrarão vivendo e trabalhando como sacerdotes do Concílio Vaticano II, como sinais e instrumentos de comunhão dos povos com Deus e uns com os outros. E convidou: portanto, sejam tecelões de comunhão contra desigualdades, pastores atentos aos sinais do sofrimento do povo. Mesmo através do conhecimento que vocês estão adquirindo, sejam competentes e corajosos em levantar palavras proféticas em nome dos que não têm voz. Por fim, Francisco concluiu afirmando
que os esperam grandes tarefas. Para realizá-las, convido-os a pedir a Deus para sonhar a beleza da igreja, sonhar a igreja italiana do amanhã, mais fiel ao espírito do evangelho, mais livre, fraterna e alegre em testemunhar Jesus, animada pelo ardor de alcançar os que não conheceram o Deus de toda consolação. Deixe um amém nos comentários, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Guerra na Ucrânia. Putin e Jinping são fortes, mas a decisão está nas mãos de Biden. Para entender as atuais tensões globais com o potencial destrutivo de uma terceira guerra mundial, é preciso conhecer os atores em cena. Vladimir Putin, presidente da Rússia desde 2012, é um estrategista, ex-espião da KGB, a polícia secreta do governo. Ele sabe mover as peças no tabuleiro como poucos líderes mundiais. Conhecido como um homem que nunca chora, Putin não esconde o orgulho de ser frio e calculista. Ele prende opositores políticos, proíbe religiões consideradas suspeitas, como as testemunhas de Jeová, e é investigado pela comunidade internacional por supostamente ordenar o envenenamento de rivais em território estrangeiro. A teoria maquiavélica de que os fins justificam os meios não é uma lição aprendida no livro O Príncipe, de 1532, mas está em seu DNA. E Putin é chefe supremo da segunda maior força militar do planeta, um contingente e arsenal que hoje, posicionados nas fronteiras com a Ucrânia, preocupam o mundo. Desde a última sexta-feira, declaradamente ao lado de Putin está Xi Jinping, presidente da República Popular da China, engenheiro químico por formação. O líder comunista de sorriso constante e discreto é ambicioso e tem um plano de longuíssimo prazo. Sob seu comando está a segunda maior economia do mundo e a maior numérica força naval do planeta. Não gosta de japonês, não se importa com os coreanos e, embora não verbalize sentimentos em público, cultiva certo ódio pelos americanos. No outro lado do planeta está Joseph Biden, o presidente americano de 79 anos que não está disposto a jogar no lixo, no last mile de sua vida, o status de polícia do mundo, de guardião da estabilidade e de pai da democracia. Biden tem sob suas asas o maior poderio bélico mundial, com maior capacidade de controle e influência no mundo desde o Império Romano. Como comparação, Biden tem um orçamento militar de 700 bilhões por ano. Putin gastou 61 bilhões no ano passado, enquanto Jinping destinou 205 bilhões para suas forças armadas em 2021, segundo o pouco confiável Ministério das Finanças da China. Ao lado de Biden está a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, composta pelas maiores potências militares da Europa, entre elas Reino Unido, França e Suécia. Sim, a Suécia. Só a estatal de defesa sabe possuir mais navios, caças e veículos de guerra do que toda a América Latina, do México à Patagônia, unida. Apesar de ter uma população de apenas 10,3 milhões de pessoas, a Suécia é cercada por dois vizinhos historicamente malucos, com alemães ao sul e russos ao leste. Mas a Suécia é apenas um ator coadjuvante no atual cenário político. Sozinhos, os americanos têm orçamento e força de guerra maior do que todos os países do planeta somados. E o que tudo isso quer dizer? Que um confronto entre Ocidente e Oriente, representado por Rússia e China, só vai acontecer se os americanos não quiserem encarar uma nova guerra global. Os desdobramentos de uma eventual invasão russa ao território da Ucrânia são incertos, mas nem tudo é incerto. Não há dúvida de que Putin sabe jogar, Jinping sabe calcular, mas quem ainda tem o poder de combate é Biden. O que você acha de tudo isso? O que você acha da união entre Rússia e China? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Macron diz a Putin que busca evitar guerra e construir confiança. O presidente da França, Emmanuel Macron, principal líder ocidental a visitar Moscou desde que a Rússia começou a acumular tropas na fronteira com a Ucrânia, disse ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao início de uma reunião no Kremlin, nesta segunda-feira, que quer evitar a guerra e construir confiança. Macron disse ao presidente russo que está buscando uma resposta útil e que certamente nos permite evitar a guerra e construir confiança, estabilidade e visibilidade. De sua parte, Putin disse que a Rússia e a França compartilham de uma preocupação comum sobre o que está acontecendo na esfera de segurança na Europa.
Eu vejo quantas iniciativas a atual liderança francesa e o presidente pessoalmente estão empregando para resolver a crise relacionada à garantia de segurança igualitária na Europa, para uma perspectiva histórica séria, disse Vladimir Putin. Macron, que deve buscar sua reeleição em abril, se posicionou como um mediador em potencial com as autoridades francesas, expressando ceticismo em relação às previsões feitas por Washington, Londres e outros governos ocidentais de que o ataque da Rússia é iminente. O objetivo geopolítico da Rússia hoje claramente não é a Ucrânia, mas sim esclarecer as regras de coabitação com a OTAN e a União Europeia, disse Macron à publicação Jornal du Dimanche, nas vésperas de sua viagem à Rússia. Em sua chegada, Macron disse aos jornalistas: "Estou razoavelmente otimista, mas não acredito em milagres espontâneos." O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse antes da reunião: "A situação é complexa demais para esperarmos avanços decisivos apenas por uma reunião." A Rússia destacou mais de 100 mil tropas para as regiões de fronteira com a Ucrânia. O governo de Moscou nega planejar uma invasão, mas diz que está pronto para tomar medidas militares e técnicas, não especificadas caso suas demandas não sejam atendidas. Entre elas, uma promessa da Aliança Militar Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, de nunca admitir o ingresso da Ucrânia e de retirar algumas das suas tropas do leste europeu. Washington rejeita as exigências russas, afirmando que elas não têm chance de avançar, mas o governo norte-americano se diz disposto a conversar sobre controle de armamentos e medidas de construção de confiança, o que, segundo Moscou, está além do atual cenário. Nos últimos dias, não há nada de novo sobre a questão das garantias de segurança à Rússia. Nossos interlocutores ocidentais preferem não mencionar esse tópico, disse Peskov. Os Estados Unidos e seus aliados já descartaram uma eventual defesa da Ucrânia com o uso de forças militares, mas dizem que irão responder a qualquer invasão com sanções, envio de armamentos e reforços para países próximos que sejam membros da OTAN. Na semana passada, Biden ordenou o envio de 3 mil tropas dos Estados Unidos à Polônia e à Romênia para melhor proteger o flanco oriental da OTAN. Um general norte-americano chegou à Polônia no sábado, e um montante de novas tropas deve chegar na segunda-feira. A Alemanha anunciou na segunda-feira que irá destacar 350 militares para a Lituânia para reforçar um grupo de batalha da OTAN no país. E você, o que acha do presidente da França? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo urgentemente no WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.